1 Samuel, no capítulo 7, eu vou ler com vocês o verso 1 e o verso 2. 1 Samuel, primeiro porque é livro, né? 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2. Olha só. O que está escrito aqui, irmão? Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca. Aqui foi quando os filisteus devolveram a arca. Porque eles ficaram com a arca lá e Deus pesou a mão sobre eles. Então, os próprios sacerdotes pagãos receberam uma revelação de que o que estava dando problema no país deles era a arca. Então vamos devolver a arca. E devolveram com ouro, com prata, com os bens, e trouxeram a arca de volta. Fica aí, não queremos a arca. Eles pensavam que ia faturar muito com a arca, iam ganhar muito, que era toda de ouro. Achavam que ia ser bom para eles. E no fim, até o Deus dele caiu de cara em cima da arca lá e se espedaçou todo. Olha só. Então eles devolveram. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles colocaram na casa de Abinadab. Como é o nome do homem? Abinadab. Que ficava no morro. Vamos deixar aí. E escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela, da arca. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Olha só, durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Deu para entender, não deu? Os dois versículos são bem claros para nós entendermos. Então veja bem, quero falar para vocês que desde 27/11, quando a igreja completou aniversário no ano 2005, já tinha saído a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, por isso que eu li na tradução da linguagem de hoje. Então nossa igreja, numa reunião com todo mundo, nós adotamos também, além da corrigida, atualizada, a viva e outras, nós também adotamos a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, porque ela facilita muitas coisas para nós entendermos, tá bom? Mas aquela Bíblia que tem a unção mesmo, é a corrigida, tá bom? Bom, vamos lá então. Abinadab. Levaram a arca e deixaram na casa do Abinadab. Vamos deixar a arca aqui. Por quê? Porque tinha acontecido algo lá atrás. Porque quando os filisteus devolveram a arca, os curiosos quiseram saber o que é que tinha dentro da arca. Mas eles não se consagraram como era a ordenança de Deus. Simplesmente pegaram a arca, colocaram num lugar, e uma pessoa lá resolveu abrir a arca para mostrar o que tinha dentro da arca. Quando ele abriu a arca e olhou o que tinha dentro da arca, não aconteceu nada com ele. Então ele falou: olha, não aconteceu nada, pode vir olhar. Só que na mesma hora acendeu-se a ira de Deus, porque aqueles homens eram pecadores. Aqueles homens não estavam autorizados a olhar para a arca ou pegar na arca. E quando eles olharam para dentro da arca, todos eles que olharam morreram, foram fulminados na hora. Então, eles resolveram enviar a arca, tamparam de novo e resolveram enviar para Jearim. E lá puseram na casa do Abinadab. O Abinadab, então, ficou responsável em cuidar da arca. O Abinadab, ele tinha 3 filhos. O Eleazar, que foi o eleito da família para cuidar da arca. Então ele tinha que se consagrar para cuidar da arca. Porque não era qualquer um que podia cuidar da arca. Então veja bem, ele tinha 3 filhos, o Eleazar, Uzá e
Aiô. Eram os 3 filhos dele. E a arca ficou lá, segundo o texto que nós lemos, 20 anos. 20 anos. Bom, quantos anos você tem a Bíblia na mão? Quantos anos você tem a Bíblia na mão? E o que já aconteceu na sua casa? Quais são os milagres? Quais são as libertações? A sua família está toda aos pés do Senhor já? Pela presença da Bíblia na sua casa? Você está percebendo como é interessante, importante você dar valor para a Bíblia e cuidar da Bíblia? Olha só, irmão. Ficou 20 anos na casa do Abinadab e nada aconteceu. Não aconteceu nada. Nenhum milagre, nenhuma salvação, nenhuma prosperidade, nada. Não aconteceu nada. Veja bem. Sabe por quê, irmão? Porque eles desprezavam a arca. Como talvez você despreza a sua Bíblia. Chega do culto, talvez você venha até com a Bíblia na mão. Chega lá em casa e põe em qualquer lugar. Não é assim que funcionam as coisas de Deus, irmão. Deus não pode te abençoar se você despreza a palavra dele. Você tem que dar valor. Olha só, eles não davam valor para a arca. Simplesmente estamos guardando aqui porque foi pedido para nós guardarmos aqui. Então está lá, mas não davam valor para a arca. Não honravam a arca. Não ficavam falando para todo mundo que eles tinham a arca guardada. Não honravam a Deus. Agora, eu vou ler com vocês a mesma arca. A mesma arca. Vamos lá. 2 Samuel, no capítulo 6. Versículo 10 a 12. Você percebeu que Abinadab tinha 3 filhos. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. 2 Samuel 6, 10 a 12. Vocês sabiam que aconteceu algo extraordinário, viu? Vamos ver. Ó, assim Davi, agora o Davi já era rei. 20 anos que a arca estava lá. Ó, assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Por quê? Por que Davi resolveu não levar mais? Porque eles foram lá na casa do Abinadab para levar a arca para Jerusalém. E eles fizeram o que os filisteus fizeram. Os filisteus, irmão, não sabiam das ordenanças de Deus. Os filisteus estavam apavorados, prepararam um carro novo, puseram a arca em cima e devolveram para Israel. Agora Israel sabia das ordenanças, os regulamentos, os mandamentos, as exigências de Deus. Então, eles pegaram a arca da casa de Abinadab e foram levando para Jerusalém. Puxado animais que puxavam a carroça. E o que aconteceu? Num dado momento, com o balanço dos animais, a arca parecia que ia cair de cima daquela carroça. Então, esse filho, Uzá não foi consagrado para mexer na arca. Quem foi consagrado foi o Eleazar. Mas o Eleazar estava puxando a carroça na frente para direcionar. E o Uzá vinha atrás. E ele pensou que a arca ia cair. Irmão, as coisas de Deus, Deus é que cuida, não precisa você cuidar dela. E o Uzá fez o quê? Ele foi querer segurar a arca para não cair de cima da carroça. Deus fulminou ele na mesma hora. Davi ficou desesperado. Como eu vou levar essa arca para Jerusalém? E a Bíblia diz assim, que naquele momento Davi temeu ao Senhor. Temeu ao Senhor. Você está aprendendo aí, irmão? Cuidado com a Bíblia, viu? Você deixa jogada num canto, enfiado na gaveta, em cima do guarda-roupa lá. Cuidado, viu? Olha só.
Segunda Samuel, estou lendo, né? Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade, Jerusalém. Em vez disso, olha só, espertão ele, né? Ele mudou de direção e a levou para a casa de um homem chamado o quê? Obed-edom. Como chamava o homem? Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali quantos dias? 3 meses. E o Senhor o fez o quê? Abençoou Obed-edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele tinha. Olha só. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi, cidade de Jerusalém. Muito bem, povo de Deus. Então vamos lá. Agora a nossa meditação. Obed-edom, ele tinha 8 filhos. Eu tenho os nomes dele aqui: Semaías, Josabade, Joá, Sacar, Natanael, Amiel, Issacar e Peuletai. 8 filhos o Obed-edom tinha. O Abinadab só tinha 3. A arca ficou o quê? 3 meses, 90 dias na casa de Obed-edom, não é isso? E que diz a Bíblia? Ele foi abençoado grandemente, e toda a sua família, e tudo que ele tinha. Por que a diferença? Porque Abinadab ficou 20 anos com a arca e não foi abençoado. Porque ele desprezava a arca, não dava valor para a arca e não honrava a arca do Senhor. Agora, o que Obed-edom fazia? Toda a família honravam a arca. Olha só, você honra a Bíblia que você tem? Ah, comprei com meu dinheiro. Sim, você comprou com seu dinheiro. Ou talvez ganhou, mas ela é a palavra de Deus. Ela não é sua. Ela é a palavra de Deus. Olha, Obed-edom e sua família honravam a arca, amavam a arca. Tem que amar a Bíblia. Vou explicar já já por quê. Cuidavam da arca, tiravam o pó da arca. O Abinadab, 20 anos lá, mano, a arca toda empoeirada lá na casa dele, nem ligava para a arca. Aqui não, aqui era diferente. O Obed-edom, ele colocou a arca num lugar de destaque na sua casa. Olha só as diferenças. Por exemplo, eu fui com a minha esposa ficar em Campinas semana passada. E quando a gente estava arrumando as coisas para ir, as roupas e as coisinhas que nós fomos levar, qual foi a primeira coisa, irmão, que nós falamos? Qual Bíblia nós vamos levar? Meu genro está cheio de Bíblia lá, tem 4, 5 Bíblias lá. Eu falei, não, vou levar uma Bíblia nossa. Peguei a Bíblia e pus na mala. É essa Bíblia que nós vamos levar. Entendeu, povo de Deus? Essa é a preocupação, o cuidado que você tem que ter. Não é porque tem lá, não, aquela lá não é sua. Você tem que ler a sua, vai viajar, leva a Bíblia, irmão. Você vai sem espada, você não sabe o que vai enfrentar, você não sabe o que vai encarar pela frente. Então, vai aprendendo aí. Obed-edom, ele podia muito bem dar uma desculpa, como muita gente dá, para não ler Bíblia. Estou cansado, trabalho demais, tem que dormir cedo, dormir tarde, vai dormir tarde, levanta cedo. Tem muita gente que dá desculpa assim para não ler Bíblia. Obed-edom, ele tinha 8 filhos. Ele tinha que trabalhar que nem um desesperado para manter sua casa. Mas acontece, irmão, que ele cuidava da arca. Ele cuidava da arca. E Deus começou a abençoar a vida de Obed-edom, dando saúde para ele, dando saúde para a esposa dele, dando saúde para os filhos. Numa história que eu li, o pai dele era doente, foi curado. Deus deu saúde ao pai de Obed-edom. Onde Edom punha a mão, e era abençoado, multiplicava-se as coisas como num passo de mágica. As suas finanças começaram a prosperar, sem ele fazer nada. Tudo começou a ser abençoado. Por quê, irmão?
porque ele cuidava da arca. Ele cuidava da palavra. Presta atenção. A arca da aliança, irmão, ela representava o quê? A presença do próprio Deus. Por isso que Deus, quando falou com Moisés, mandou fazer 2 querubins. Porque Deus está entronizado entre os querubins. Para que eles nunca esquecessem disso. Então veja bem. Ela é as escrituras, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada como nós conhecemos. Ela representa, a Bíblia, ela representa o próprio Senhor Jesus. Eu vou ler para vocês. Em João, no capítulo 1, verso 1, na tradução da linguagem de hoje. Olha o que diz para nós aqui. Ó. João 1, 1. No começo, aquele que é a palavra, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. E ele veio em forma humana. Irmãos, então a Bíblia é o próprio Senhor Jesus, porque ela é a palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus, irmão. Como que você tem cuidado do Senhor Jesus? Aí você fala, não estou entendendo muito bem. Irmão, é como uma fotografia. A Bíblia é como uma fotografia do Senhor Jesus. Para você entender. Você pega uma fotografia, você vai lembrar daquela pessoa. O nome daquela pessoa, quem é aquela pessoa e tal. A Bíblia é a mesma coisa. Como você tem cuidado da Bíblia? Como? Por que o mundo está desse jeito aí? Porque estão querendo acabar com Jesus. Estão querendo acabar com a Bíblia. Como Pilatos fez, lavou a mão. Mas ele foi culpado. Porque ele autorizou a crucificação de Jesus. Ele não ficou inocentado não, porque ele lavou a mão lá, não. Lavar a mão é coisa humana. Mas ele autorizou a crucificação. Ele foi culpado da morte de Jesus. Mas Jesus falou que o maior culpado não era nem o Pilatos. O maior culpado foi Caifás. Porque ele disse assim, maior pecado tem aquele que me entregou aqui. Então, povo de Deus, olha, presta atenção. Nós vimos aqui 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas. Abinadab e Obed-edom. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu queria que você ficasse em pé. Fique em pé um instante, para mim fazer a pergunta. Eu gostaria que o grupo de louvor viesse para cá, por favor. Se você soubesse quais são os propósitos de Deus para a sua vida, irmão, você não ficaria morno do jeito que é, não. Você não ficaria do jeito que é, preocupado com tanta coisa daqui dessa terra. Porque Deus tem um propósito na tua vida, como Deus teve um propósito na minha vida. O dia que eu atendi o chamado de Deus, irmão, eu não vou dizer para os irmãos, foi um mar de rosa, não. Não foi. Mas eu tinha a bênção de Deus na minha vida. O doente estava doente, eu ia lá, orava, ele era curado. E na minha casa, ficava doente, na hora, o Senhor já respondia. Disse que eu ia fazer uma pergunta para vocês. Irmão, Deus, Ele tem sonhos. E por isso que Ele permitiu você nascer. O problema é que nós saímos fora da direção. Deus tem um projeto para cada um de nós. E nós, com o nosso eu, e nós, com nossas vontades humanas, atrapalhamos o projeto de Deus na nossa própria vida. Nós entramos em problemas e lutas porque nós mesmos procuramos. A Bíblia mesmo diz, Jeremias diz, do que se queixa o homem se queixa dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Você se mete em confusão, você se mete em dívida, faz as coisas erradas, está fora do projeto de Deus, está fora do sonho de Deus, está fora do plano de Deus. E aí começa tudo a dar errado. Estamos terminando o ano. Você está vivo. Jesus não voltou.
sinal que Ele está dando mais uma chance para nós. Para nós acertarmos o passo. Vamos acertar o passo. Enquanto há tempo. Enquanto temos tempo, vamos acertar o passo. Fazer a vontade de Deus. Deus tem algo glorioso para a nossa vida, para a sua vida. A pergunta que eu faço é: você quer ser como Abinadab, que desprezava as coisas de Deus? Ou você quer ser como Obed-edom? Quem você quer ser esse próximo ano? Já estamos chegando no final. Quem você quer ser? Se você quer ser Obed-edom, eu convido você para vir aqui. Pode vir. Se você quer ser Obed-edom, vem para frente.